Fala, família palestrina! A semana já começou daquele jeito e as novidades do nosso Palmeiras estão pegando fogo logo nas primeiras horas desta segunda-feira. Se o torcedor acordou com aquele sentimento de tranquilidade, pode manter porque o momento é ótimo e as boas notícias não param de aparecer. Que fase vive o Verdão? Após uma vitória de virada sobre o Red Bull Bragantino fora de casa, o Palmeiras se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 22 pontos. O Flamengo vem logo atrás com 18, o Cruzeiro tem 17 e o próprio Bragantino também soma 17, mas a diferença na tabela já começa a se consolidar e o calendário não dá trégua. A próxima parada do Verdão é na quinta-feira, pela Copa do Brasil contra o Ceará às 7h30 da noite no Allianz Parque. No primeiro confronto, vitória por 1-0 lá no Castelão. É vantagem mínima, é verdade, mas é vantagem. E o torcedor confia na força do time dentro de casa para garantir a classificação para a próxima fase. E olha, a diretoria mandou bem demais na precificação dos ingressos para esse jogo. Teremos valores populares com entradas a partir de R$ 40 no setor geral norte e o ingresso mais caro custando R$ 200 no setor central oeste. E todos os setores contam com meia entrada, inclusive o mais barato. Ou seja, quem tem direito vai pagar só R$ 20 para ver o Verdão ao vivo. Um golaço da Leila e de toda a diretoria nesse sentido. Essa é uma baita chance para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a nossa casa. Mesmo com o Allianz Parque inaugurado lá em 2014, tem muita gente que ainda não conseguiu ir a um jogo e esse pode ser o momento. Vai ser especial jogo decisivo e com preços acessíveis e além de tudo isso tem reforço pintando no time para essa sequência pesada de jogos. Paulinho, que ficou de fora contra o Bragantino, deve estar de volta contra o Ceará. A ausência dele foi planejada pela comissão técnica para controlar a carga física, já que ele vinha de lesão e jogou pesado contra o São Paulo. Por isso ficou de fora também contra o Bolívar, tudo para evitar um novo problema físico. E mesmo com tantos desfalques, o Palmeiras deu conta do recado. Sem Paulinho, sem Vitor Roque, que foi liberado por motivo de luto familiar, e com Veiga e Felipe Anderson no banco, o time conseguiu mais uma vitória consistente contra uma equipe fortíssima, mesmo sem apresentar um futebol brilhante. Isso mostra o quanto o elenco é forte e como a competitividade interna tem elevado o nível de todo mundo. É um grupo que, mesmo diante de dificuldades, responde bem. A expectativa agora é que Paulinho esteja à disposição tanto na quinta contra o Ceará, quanto no domingo quando o Palmeiras encara o Flamengo no Allianz Parque às 4h. Falando em elenco, o Verdão terá uma baixa importante contra o Flamengo. Richard Rios está fora. É uma ausência sentida, claro, mas com o elenco que temos dá para confiar. Abel Ferreira também segue suspenso e não estará no banco novamente. Mas o João Martins segura a bronca com maestria. O cara tem espírito de liderança e representa demais ali na beira do campo. Pode ser que sem Richard Rios, o técnico opte por alguém como Fabinho Aníbal ou até mesmo o Veiga recuado. A verdade é que opções não faltam e o torcedor pode ficar tranquilo. O que dá para prever é que o jogo contra o Flamengo será daqueles. Eles precisam da vitória, estão 4 pontos atrás, então vão vir para cima. E isso pode ser tudo o que o Palmeiras quer espaço para usar o contra-ataque, uma das armas mais letais do nosso time. Claro, o Verdão não vai ficar só se defendendo, vai atacar também, mas o empate não seria um mau resultado. Ainda assim, o torcedor quer mais, quer vitória. Já faz tempo que o palmeirense espera por uma boa vitória em cima do Flamengo e esse domingo pode ser o momento. Seguindo com as notícias do Verdão, o torcedor ganhou mais um motivo para comemorar. O Palmeiras vai receber uma nova bonificação do Real Madrid por conta da titularidade do Endrick. Ontem ele foi titular contra o Sevilha e isso ativa mais uma cláusula do acordo com o clube espanhol. São 75 mil euros que entram nos cofres alviverdes, o que dá aproximadamente 478 mil reais. É aquele dinheirinho que ajuda, ainda mais nesse momento de mercado em ebulição. E ver o Hendrick brilhando na Europa só valoriza ainda mais o projeto do Palmeiras na base. Outro assunto que movimenta o noticiário é a reunião da comissão de clubes com a CBF para discutir mudanças na arbitragem, principalmente no uso do VAR. 3 sugestões ganharam força e devem ser debatidas com mais profundidade.
A primeira é que ao chegar na área de revisão à beira do campo, o árbitro central tenha o áudio com a cabine do VAR cortado para que ele tenha liberdade total de interpretar o lance sem ser influenciado. A segunda proposta é um limite de 2 minutos para o VAR encontrar alguma irregularidade após o gol e mais 2 minutos para o árbitro revisar se necessário. E a terceira ideia é que lances anteriores ao gol, como faltas na origem do ataque, só sejam considerados se ocorrerem até no máximo 25 segundos antes da bola entrar. São mudanças que, se implementadas, podem trazer mais agilidade e transparência ao processo. Vamos ver o que vai sair dessas conversas. E tem movimentação importante nos bastidores do futebol brasileiro também. Tudo indica que Samir Chald será o novo presidente da CBF. Ele vem de Roraima e deve assumir a entidade máxima do futebol nacional. Ainda é cedo para saber o que isso vai significar na prática, mas a expectativa é que traga novos rumos para o futebol brasileiro, especialmente na parte estrutural e organizacional. Enquanto isso, o elenco do Palmeiras deve ter folga nesta segunda-feira. O clube não divulga mais a programação semanal, mas há a possibilidade de descanso hoje e retorno aos treinos amanhã. Caso contrário, os jogadores voltam às atividades já na parte da tarde. Tudo depende da programação interna, mas o foco total está no duelo de quinta-feira, com a preparação sendo ajustada nos mínimos detalhes para esse confronto decisivo. E assim vai se desenhando mais uma semana intensa para o Verdão. Entre campo, bastidores, arbitragem e reforços, o torcedor pode ficar animado. O Palmeiras está firme, competitivo e focado em todas as frentes. Seguimos atentos e prontos para acompanhar cada passo desse time que não para de nos dar orgulho. E enquanto o torcedor respira aliviado com esse momento sólido do Palmeiras, dentro de campo, nos bastidores, o clube também mostra sinais de organização e assertividade. A decisão da diretoria de aplicar preços populares nos ingressos do jogo contra o Ceará, além de atrair o torcedor, mostra sensibilidade com o momento financeiro de muita gente e ao mesmo tempo ajuda a encher o estádio, que vira um verdadeiro caldeirão quando lotado. Isso é Palmeiras sendo Palmeiras. É o clube se reconectando com sua torcida, valorizando quem sempre esteve ao lado. E pode anotar, com o apoio da arquibancada, o Verdão ganha força, empurra o time e deixa qualquer adversário desconfortável. Já vimos isso diversas vezes e não deve ser diferente na quinta-feira. É noite de Copa do Brasil, é noite de decisão e o torcedor vai comparecer com certeza. E não dá para deixar de destacar como o elenco tem mostrado maturidade em meio às ausências. Ver o Palmeiras vencer mesmo sem algumas de suas principais peças é um indicativo claro da profundidade do grupo. É aquele tipo de coisa que não se constrói de um dia para o outro. É trabalho de meses, de anos da comissão técnica, da diretoria da preparação física. O torcedor pode até ficar aflito quando vê nomes como Richard Rios Paulinho ou Vitor Roque fora da lista, mas o que se vê em campo é um time que mantém o padrão, que sabe o que fazer, que tem alternativas táticas e que mostra personalidade em jogos complicados. Isso não é comum no futebol brasileiro. Na maioria dos clubes, perder 2 ou 3 titulares já representa um desmanche. No Palmeiras é só mais uma oportunidade para outro jogador brilhar. E por falar em brilhar, não dá para ignorar o crescimento individual de alguns atletas. Jogadores como Aníbal Moreno e John, por exemplo, têm aproveitado bem as chances que recebem. A rotação de elenco que o Abel Ferreira promove não é apenas para descanso. Ela tem um propósito claro: manter todos preparados, evitar lesões e dar minutos para quem está pedindo passagem. E isso tem feito toda a diferença, principalmente em semanas como essa, em que o time precisa jogar 2 vezes em um intervalo curtíssimo. E veja bem, não é qualquer jogo. Um é mata-mata valendo vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O outro é um clássico nacional contra o Flamengo, concorrente direto ao título. É aí que um elenco forte faz toda a diferença. A ausência do Abel no banco, embora sempre sentida, não tem sido um problema, graças ao trabalho do João Martins. O auxiliar tem comando, tem leitura de jogo e sabe fazer ajustes com a bola rolando. Isso é fundamental. A equipe sente a ausência do líder, claro, mas não se perde.
Isso é reflexo de um trabalho consolidado, de uma metodologia bem definida e de um grupo que sabe o que está fazendo dentro de campo. E a preparação psicológica também merece destaque. O Palmeiras entra em campo sempre com a cabeça no lugar, mesmo quando sai atrás, mesmo quando o jogo aperta. Foi assim contra o Bragantino e pode muito bem ser assim contra o Flamengo, que vai vir com tudo no domingo. O time carioca empatou com o Botafogo dentro do Maracanã e agora vai precisar buscar o resultado fora de casa? Isso coloca o Palmeiras numa situação interessante, jogando em casa com o apoio da torcida e podendo explorar os espaços deixados por um adversário que vem com a obrigação da vitória. É jogo para inteligência. O Palmeiras não pode se acomodar, claro, mas também não precisa se atirar de forma irresponsável. Um empate não é o fim do mundo, principalmente porque mantém a diferença na tabela. Mas o torcedor quer mais? Quer a vitória! Quer aquela atuação segura, dominante, com cara de quem vai brigar até o fim pelo título? E tem um detalhe que vem pesando a relação do time com os jogos em casa. O Allianz Parque tem sido uma fortaleza e isso precisa continuar. Quanto mais a torcida abraçar o time, mais difícil fica para os adversários. A sinergia entre arquibancada e gramado pode ser o diferencial na reta final da temporada. Ainda tem muita coisa para acontecer no Brasileirão, na Copa do Brasil e, quem sabe, até mais para frente em outras competições, mas o caminho está sendo trilhado com consistência. O time não depende de um ou dois jogadores. É coletivo, é estratégia, é preparação. E isso, no fim das contas, é o que decide campeonatos. E o que falar da molecada? A base do Palmeiras continua rendendo frutos e o caso do Hendrick é o exemplo mais claro disso. O garoto foi titular pelo Real Madrid em mais uma partida importante e cada vez que isso acontece, além da satisfação de ver um jogador formado no clube brilhando lá fora, o Verdão ainda recebe uma bonificação que entra direto no cofre. Isso mostra que o trabalho de formação continua sendo uma das principais fortalezas do clube. Não é apenas formar jogadores bons, é formar atletas prontos para o futebol de alto nível. E isso tem impacto direto no presente e no futuro do Palmeiras. Seja com venda, seja com reposição no elenco, seja com identidade, o torcedor se vê nos garotos da base. E isso cria um vínculo diferente, mais forte, mais emocional. Agora, voltando à questão da arbitragem que está sendo discutida, entre os clubes e a CBF não dá para ignorar o peso dessas decisões no andamento do campeonato. A ideia de limitar a interferência do VAR e tornar o processo mais transparente é muito bem-vinda. O torcedor está cansado de lances confusos, de decisões arrastadas, de jogos que perdem o ritmo por causa de revisões intermináveis. Se essas sugestões forem levadas a sério, podem significar um avanço importante na gestão do futebol brasileiro. A arbitragem precisa de mudanças, precisa de mais clareza, de mais agilidade. E o Palmeiras, como um dos clubes mais organizados do país, tem que estar nesse debate pressionando por melhorias, porque no fim das contas quem sofre com os erros somos todos nós. Clubes, jogadores, torcedores. O que a gente vê é um Palmeiras atento, competitivo e bem estruturado. O time não vive de lampejos, vive de regularidade. O elenco é forte, a comissão é competente e a torcida é presente. Essa combinação é poderosa. É o tipo de cenário que cria esperança real de títulos. Não é empolgação vazia, é base concreta. Claro, o futebol tem seus imprevistos, lesões, suspensões, erros de arbitragem, noites ruins. Tudo isso faz parte. Mas o que diferencia os grandes times é a capacidade de manter o nível mesmo nos dias difíceis. E esse Palmeiras tem mostrado exatamente isso. Quando falta brilho, sobra entrega. Quando falta talento, entra tática. Quando falta um craque, aparece o coletivo. E é assim que se constrói uma temporada de verdade. Agora é foco total na preparação para quinta-feira. O elenco deve se reapresentar em breve, se já não estiver trabalhando neste momento. A preparação é intensa, cada detalhe é levado em conta. E a expectativa é de que o time entre em campo com força máxima contra o Ceará. É jogo para se impor, para confirmar o favoritismo e para seguir firme na briga pelo título. E depois, claro, pensar no Flamengo, que vai ser um dos jogos mais esperados do ano até aqui. A nação alviverde está mobilizada, o time está concentrado e tudo indica que vem mais uma semana emocionante pela frente. Então segura ali a emoção, torcedor, porque se tem uma coisa que esse Palmeiras sabe fazer, é dar orgulho para quem veste. Verde e branco.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Nos últimos dias, um rumor que ganhou força no mundo do futebol agitou as redes sociais e os principais portais esportivos da Europa. Ronaldo Nazário, o fenômeno, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, teria feito elogios ao Palmeiras, clube que atualmente se destaca no cenário brasileiro e sul-americano. A repercussão desse comentário foi imediata, causando uma série de debates e análises entre torcedores, jornalistas e especialistas europeus. Segundo fontes próximas ao ex-jogador, Ronaldo teria destacado a evolução recente do Palmeiras, ressaltando a organização do time, a qualidade técnica dos jogadores e a capacidade do clube em se reinventar para brigar de igual para igual com os gigantes do futebol mundial. A fala do fenômeno, embora ainda não confirmada oficialmente em entrevistas ou declarações públicas, circulou com grande intensidade, sobretudo em países como Espanha, Itália e Inglaterra, onde o futebol brasileiro é bastante respeitado e acompanhado. O Palmeiras nos últimos anos tem mostrado uma força impressionante, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. Sob a gestão atual e com um elenco que mistura jovens talentos e jogadores experientes, o clube paulista conquistou títulos importantes, atraindo olhares atentos do mercado internacional. A possível admiração de Ronaldo reforça a imagem do clube como uma potência do futebol sul-americano, capaz de formar atletas de alto nível e competir em qualquer arena. Na Europa, os rumores sobre o comentário do fenômeno geraram comparações com outras equipes brasileiras e um reconhecimento maior do trabalho realizado pelo Palmeiras. Em programas esportivos e colunas especializadas, a menção de Ronaldo foi vista como um atestado de credibilidade para o clube, dado o histórico e a influência que ele tem no futebol global. Alguns analistas chegaram a afirmar que o Palmeiras está no radar dos grandes clubes europeus, não só pelo desempenho em campo, mas também pela estrutura e capacidade de desenvolvimento de jogadores. Para os torcedores do Palmeiras, o rumor trouxe um sentimento de orgulho e validação. A ideia de que um ídolo como Ronaldo reconheça a força do clube alimenta a esperança de dias ainda mais vitoriosos. Além disso, a repercussão internacional pode abrir portas para negociações e parcerias que fortaleçam ainda mais o futebol brasileiro como um todo. Embora ainda seja um rumor e careça de confirmação oficial, a simples possibilidade de Ronaldo ter elogiado o Palmeiras mostra como o clube paulista está ganhando espaço e respeito no cenário mundial. Essa notícia, mesmo que não confirmada, já cumpre um papel importante. Colocar o Palmeiras em destaque na Europa, reforçar sua imagem e inspirar jogadores, comissão técnica e torcida a seguir em busca de conquistas que solidifiquem sua posição entre os maiores clubes do planeta. O futebol é, acima de tudo, um esporte de paixões e histórias, e quando ídolos como Ronaldo falam, mesmo que de maneira informal, suas palavras ecoam em diversas partes do mundo. O Palmeiras, portanto, tem agora mais um motivo para sonhar e seguir mostrando sua força dentro e fora das quatro linhas. Seja confirmado ou não, o rumor é um reflexo do reconhecimento que o clube vem construindo, um sinal claro de que o futebol brasileiro continua a encantar e surpreender o planeta. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!